capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus, ela diz assim para nós hoje, nesta noite. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos acompanhar. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Esse versículo, ele diz que não havia visão manifesta, porque Deus não falava muito com o povo no Antigo Testamento, porque o povo estava em falta com Deus. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. Foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, dizendo: Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Era um jovenzinho ainda. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Tem pessoas aqui nessa noite dispostas a ouvir o que Deus tem para falar para nós? Tem? Aleluia. Nós aprendemos através desses versículos que nós lemos, que Deus muitas vezes nos coloca em lugares estranhos. Muitas vezes trabalhamos em lugares terríveis. Somos obrigados a frequentar ambientes que não nos agradam muitas vezes. E às vezes você acaba dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Esse lugar não é para mim. Mas tantas vezes não compreendemos que Deus nos colocou para mudarmos o ambiente, para sermos luz no ambiente, para fazermos a diferença. Nós aprendemos que não é o ambiente que nos muda, é nós que mudamos o ambiente. Nós aprendemos isso. Deus, Ele nos colocou, ou nos coloca muitas vezes em certos ambientes, com o propósito de ser luz e mudar o ambiente e fazer a diferença. Deus tem um propósito de mudar o ambiente e fazer a diferença. Esteja você aonde você estiver, seja lá na escola, na faculdade, lá no seu trabalho, na empresa, na rua, aonde você estiver, Deus, Ele coloca você lá para você ser luz, para você fazer a diferença na vida daquelas pessoas que muitas vezes estão em trevas, precisando ouvir mais de Deus através da sua vida. Tem luz aqui nessa noite? Tem luz que vai fazer a diferença? Aleluia. Deus te colocou lá para você ser um instrumento. Deus te colocou nesse lugar para que você seja um instrumento. Ouça,
Samuel foi inserido na história de Israel, no templo do Senhor, num tempo muito difícil. Escute isso. A história nos relata, dentre algumas coisas, que no tempo que Samuel foi deixado no templo, outros meninos também foram deixados. Outros meninos também foram deixados. Mais de 2.000 meninos foram deixados no templo. Era um tempo de pouca comida, porque Israel estava passando uma fase difícil. Daqui a pouco você vai saber o porquê. Mais de 2 meninos foram deixados ali no templo, porque havia pouca comida. E os filhos eram consagrados para não passarem fome. Eles eram consagrados ali no templo para não passarem fome. Mas ouça isso, Samuel, ele tinha algo diferente. Samuel tinha algo diferente. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: Samuel tinha algo diferente. Acorda essa pessoa que está ao seu lado. Fala assim: Samuel tinha algo diferente. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: Samuel tinha algo diferente. Samuel tinha algo diferente. Ele não havia sido deixado no templo por causa de comida. Seus pais não o consagraram por esse motivo, mas sim porque Ana havia feito um voto ao Senhor. Lembra da história? Lembra do voto de Ana? Ele foi deixado ali no templo, Samuel, por causa do voto que Ana havia feito. Aqui é um detalhe importante e quero que você guarde. A grande maioria se aproveitava do que o Senhor ou o templo do Senhor podiam dar. Mas Samuel, seus pais o ofereceram ao Senhor. Foi diferente daqueles 2 meninos que foram consagrados no templo por causa de comida, para não morrerem de fome. Samuel, ele foi oferecido ao Senhor. Atos capítulo 20, versículo 35, a palavra do Senhor diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isto é, quando você dá, você recebe. Quando você dá, você recebe tudo aquilo que Deus preparou e planejou para você receber. Quando você dá, você recebe. No mundo espiritual é assim que funciona. Quando nós damos, nós recebemos algo de Deus. Ele devolve, sem que precise pedir, Ele devolve. Ouça, mas era um tempo difícil, principalmente porque a nação de Israel estava afastada de Deus. Era um tempo difícil para Israel, porque Israel estava afastada de Deus. Samuel foi chamado em que momento? Em que momento Samuel foi chamado? 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Ah, você não entendeu? Samuel foi chamado em que momento? Eu vou dar a resposta. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Entenda, a geração de Eli deixou a lâmpada de Deus se apagar no tabernáculo. A geração de Eli deixou a lâmpada de Deus se apagar no tabernáculo. Hoje eu te pergunto: como é que está a sua lâmpada? Como é que está a sua vida na presença de Deus? Está acesa a sua lâmpada ou ela está apagada? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida na presença de Deus? Como está? Responde para você mesmo: como está? Deus havia ordenado aos filhos de Arão, os sacerdotes, que dessem manutenção diária ao candelabro.
sempre repondo o óleo. E eu creio que Deus vai estar repondo óleo nessa noite, na nossa vida. Deus havia ordenado aos filhos de Arão, os sacerdotes, que dessem manutenção diária ao candelabro, sempre repondo o óleo, para que a lâmpada não se apagasse nunca. Fala para as pessoas que estão ao seu lado: não deixe a sua lâmpada se apagar. Fala de novo: não deixe a sua lâmpada se apagar. Ouça, mas o sacerdócio se tornou um relapso, insatisfeito. O povo de Israel passou a distanciar-se de Deus. E naqueles dias a lâmpada veio se apagar. Não deixe a sua lâmpada se apagar. E se ela estiver se apagando, ou se estiver apagada, Deus vai repor o óleo. Samuel, nós lemos que Samuel, ele foi chamado em tempos em que a nação estava corrompida. A nação de Israel estava corrompida. O sacerdócio errante, fazendo tudo errado. E antes da lâmpada se apagar, antes de se confirmar o pior acontecer, a lâmpada nunca havia se apagado. A lâmpada nunca havia se apagado. Deus moveu o seu braço. Deus moveu o seu braço. Eu creio que Deus vai mover o seu braço sobre a tua vida. Deus vai mover o seu braço sobre a tua família. Deus vai mover o seu braço sobre esta nação. Deus vai mover o seu braço sobre esta cidade. Eu creio que Deus vai estender o seu braço forte e Ele vai se mover. Ele vai se mover. Ele vai se mover. Ele já está se movendo. Deus move o seu braço forte e chamou Samuel para um novo tempo. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe que Deus fala ao meu coração? Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus move seu braço e chamou Samuel para um novo tempo. Deus falou assim: vamos mudar a história de Israel. Vamos mudar, vamos chamar uma pessoa nova, um novo tempo. Deus chama Samuel para um novo tempo. O candelabro fala do Espírito Santo de Deus. O candelabro fala do Espírito Santo de Deus. Esta figura fica claramente comprovada em duas outras porções da Bíblia. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Quando o profeta tem uma visão do candelabro, escute isso, quando o profeta tem uma visão do candelabro, e o Senhor aplica-se ao Espírito Santo, dizendo: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus não faz nada forçado na vida de ninguém. Deus, Ele só vai fazer se você quiser. Eu vou falar de novo. Deus não faz nada forçado na vida de ninguém. Ele só vai fazer se você quiser. Ele só vai fazer se você deixar. Eu acho que você está aqui nessa noite por livre e espontânea vontade, sim ou não? Ou alguém trouxe você amarrado? Alguém trouxe você amarrado? Você veio por livre e espontânea vontade? Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo fala que não devemos apagar o Espírito. O que é uma alusão ao candelabro no tabernáculo de Moisés, que nunca deveria se apagar.
E eu falo para você nessa noite, nunca deixe a chama do Espírito se apagar de dentro de você. Nunca deixe a chama do Espírito Santo se apagar de dentro de você. Aconteça o que acontecer, nunca deixe a chama do Espírito se apagar de dentro de você. Nunca deixe, nunca permita. Se o candelabro representa o Espírito, a geração de Eli permitiu que ele se apagasse. Ou seja, a geração de Eli perdeu o mover de Deus. A geração de Eli perdeu o mover de Deus. Cuidado para não perder o mover de Deus na tua vida. Cuidado. Cuidado. Não troque Jesus por nada. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Não vale a pena. Não vale a pena. Cuidado para não perder o mover de Deus na tua vida. Cuidado. Não troque Jesus por nada, porque não vai valer a pena. A certeza de tal afirmação é comprovada no capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 21, quando a arca de Deus é tomada e foi dito Icabode. Algumas traduções está dizendo Icabô, onde está dizendo assim, mas chamou o menino Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Quando a mãe desse menino Icabô teve esse menino, ela morreu no parto. Por isso que ela deu o nome de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Icabô, que significa, foi-se a glória de Israel. Esta geração perdeu a presença do Senhor. Essa geração de Eli perdeu a presença do Senhor. O que aconteceu nessa nação, na geração de Eli, o que aconteceu na família de Eli, foi uma tragédia. A nação de Israel perdeu a guerra, perdeu a batalha. Eli caiu de uma cadeira e morreu. Seus filhos, Ofni e Finéias, morreram por causa da desobediência que tiveram diante do templo do Senhor. A nora de Eli, casada com um deles, quando teve esse menino, morreu. Por isso que colocou o nome nesse menino e acabou, foi-se a glória de Deus. Tudo acabou ali. No entanto que esse menino só foi citado ali, não foi citado em mais lugar nenhum. Acabou. Que tragédia que houve na família de Eli, por causa de ter perdido o mover de Deus. Que tragédia. Eles se esfriaram a tal ponto que os sacerdotes se envolviam em prostituição no templo de Deus. O que nós entendemos com isso, igreja? O que nós entendemos com isso? O que Deus quer falar para nós essa noite? Quando alguém deixa de servir a Deus, a vida vira uma bagunça, uma desgraça. Quando alguém deixa de servir a Deus, a vida vira uma bagunça, vira uma desgraça. É isso que aconteceu na geração de Eli, na sua família, com seus filhos. Nunca deixe de servir Jesus por nada na tua vida, não vai valer a pena. Pode ver a vida de quem abandonou Deus, vai ver como é que está uma desgraça, está uma bagunça, porque deixou de servir Deus. Vira uma bagunça, vira uma desgraça. Qual o erro desta geração? Qual foi o erro desta geração? Qual o motivo de terem perdido a presença de Deus? O erro foi fazer da presença do Senhor tão somente um amuleto. Eles fizeram da presença de Deus um amuleto. A geração de Eli fizeram da presença de Deus um amuleto. Não queira Deus só na hora que você precisa. Queira Deus em todos os momentos da sua vida.
Queira Deus todos os momentos da sua vida. Não é só quando você está precisando. Não é só quando você está enfermo. Não é só quando você está precisando de Deus. Adore a Deus, sirva a Deus em todos os momentos da sua vida. Na igreja, lá na sua casa, aonde você estiver, sirva a Deus. Dê o seu melhor para Deus. É o que Ele espera de você. Não queira Deus só porque você está precisando de algo. Queira Deus porque você ama Deus. Queira Deus porque você ama a sua presença. Queira Deus porque você quer mais dEle. Não faça de Deus um amuleto na sua vida, que você só procura Deus quando você precisa. Não faça de Deus um amuleto na sua vida. Não faça. Não faça. Os filhos de Israel não buscavam ao Senhor para adorá-lo. Quase ninguém mais ia a Siló, onde estava o templo. As pessoas não estavam interessadas em buscar a face de Deus, nem tampouco louvá-lo. Mas na hora do aperto, quiseram fazer da presença de Deus um amuleto que resolveria seus problemas. Tem gente que busca Deus só quando precisa de algo, infelizmente, ou só quando está no desespero. Tem pessoas assim hoje também. Para esta geração dos filhos de Israel, Deus já não era criador e sustentador de todas as coisas. Já não era o salvador do seu povo. Já não era aquele que é digno de honra e glória. Não era. Seu templo estava abandonado em Siló. O templo de Deus estava abandonado em Siló. As pessoas já não iam à sua presença para reverenciá-lo e declararem seu amor, confiança e dependência. Não iam mais para isso. Querem que Ele venha resolver seus problemas sem que faça um mínimo de esforço. Não é assim que Deus age. Tem um versículo na palavra de Deus, se não me engano em João, que diz que nós tomamos os céus através dos nossos esforços. Não é servindo a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, quando eu quero. Não, é dando o nosso melhor para Deus, é estando na casa de Deus, porque nós queremos mais de Deus, e nós cremos na sua volta, nós cremos que Ele virá. É por causa disso que nós estamos aqui nessa noite, na presença de Deus, porque nós cremos que um dia Ele vai voltar, e nós vamos subir com o Senhor nos céus. É através do esforço. Servir a Deus não é um mar de rosa. Se fosse assim seria fácil. Nós vamos ter lutas, mas Jesus Ele garantiu que quanto maior a luta, maior a vitória. Isso trouxe morte para o povo de Israel, morte para os sacerdotes. Eli e seus filhos morreram, porque não serviram a Deus da maneira que Ele deveria ser servido. Eli e seus filhos morreram. Escute, quais as lâmpadas que estão se apagando na sua vida? Quais as lâmpadas que estão se apagando na sua vida? Quais as lâmpadas que já se apagaram na sua vida? Reacende a lâmpada. Deixa Deus repor o azeite. Reacende a lâmpada. Deixe Deus reacender. Deixa Deus repor o azeite. Ouça, mas lembra que antes que se apagasse a lâmpada, o que Deus fez? Antes que apagasse a lâmpada, o que Deus fez? Ele chamou Samuel, antes que a lâmpada se apagasse totalmente.
Deus chamou Samuel para preparar Samuel, para ungir Samuel, para levantar uma geração diferente, uma geração de Davi. Será que tem geração de Davi aqui nessa noite? Eu quero fazer parte da geração de Davi, que deseja pela presença de Deus, não por aquilo que Ele pode fazer apenas, mas por aquilo que Ele é. Eu quero fazer parte da geração de Davi, aonde vai fazer diferente, uma geração que deseja pela presença de Deus, que não quer Deus não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Vamos traçar um caminho para reacendermos as nossas lâmpadas no candelabro. Haviam 7 lâmpadas. Quero então pensar nas várias áreas da nossa vida. Primeira coisa que a geração de Davi fez. Novo tempo de adoração. Novo tempo de louvor a Deus. Adore ao Senhor como nunca antes. Renda-se a Ele. Essa é a geração de Davi. Se renda-se a Ele e dê o seu melhor para Deus. Segunda coisa que a geração de Davi fez. Davi fez tudo para resgatar a Arca da Aliança. Davi fez tudo para resgatar a Arca da Aliança, a presença de Deus. Nos dias do rei Davi, lembra? Nos dias do rei Davi, a arca voltou para Israel, lembra? Davi representa aqueles que sabem buscar adorar a Deus pelo que Ele é. Será que você sabe adorar a Deus de verdade, realmente por aquilo que Ele é, tem feito na tua vida? Nós vemos que a cada 6 passos, quando Davi levava a arca para Israel, ele fazia um sacrifício. A cada 6 passos, Davi oferecia um sacrifício. A cada 6 passos, Davi fazia um sacrifício. E era o sacrifício. Não era qualquer sacrifício, era o sacrifício. Cada 6 passos ele oferecia um sacrifício ao Senhor. O que você vai oferecer para Jesus aqui nessa noite, através da sua vida? O que você vai oferecer para Jesus? Será que vai ser o seu melhor? Que sacrifício, que é isso, meu Deus, que Davi ofereceu para Jesus quando estava levando a arca de volta para Israel, isto é, estava levando a presença de Deus de volta a Israel. Davi estava ali dando o seu melhor para Deus. Oh Jesus, Davi não tinha pressa. Davi não tinha pressa que a arca que chegasse logo. Israel, Davi não tinha pressa que a presença de Deus chegasse logo. Ele estava desfrutando o mais que ele podia da presença de Deus ali com a arca. Será que você está com pressa de ir embora? Não vê a hora de ir embora? Como é que é a sua reação diante de Deus? Davi não tinha pressa. Queria exaltar a Deus. Queria viver com Deus. Será que você quer viver com Deus? Aonde você estiver, será que você quer viver com Deus? Quando a arca chegou à cidade de Davi, Davi dançou, Davi se alegrou, pois ele sabia que a presença de Deus era mais importante que tudo. Davi dançou, Davi se alegrou, porque ele sabia que a arca e a presença de Deus era mais que tudo na vida dele. Será que Deus é mais que tudo na tua vida? Será que Deus é mais que tudo na tua vida? Quantas vezes você tem orado ao Senhor lá dentro da sua casa, para que os seus filhos vejam você orando, para que seus filhos vejam você buscando a Deus, para que os seus filhos vejam você ouvindo cantos de louvor a Ele? Quantas vezes você tem buscado Deus dentro da tua casa? Ou será que você tem
Deus você não engana? Será que Deus tem sido melhor para você de verdade? Será que Deus tem sido o mais importante na tua vida? Será? Será que não tem sido um celular? Será que Deus tem sido mais importante que tudo na tua vida? Você homem, mulher, criança, adolescente, jovem. Ou será que o celular tem sido mais importante na tua vida? Quantas horas você tem ficado na presença de Deus? E quantas horas você fica no celular? Será que realmente Deus tem sido mais importante na tua vida? Não se engana, porque você não pode enganar Deus. Pessoas deixando de buscar a presença de Deus por um celular. Pessoas deixando de orar a Deus por causa de um celular. Pessoas deixando de buscar a presença de Deus por causa de um celular, de um aparelho. O aparelho tem controlado muitas pessoas, em vez das pessoas controlar o aparelho. Será que Deus é mais importante que tudo na tua vida? Foi constatado que o aparelho celular usado em excesso prejudica a saúde. Prejudica a saúde, é prejudicial à saúde. É prejudicial. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui. Para você ver o que o celular tem feito com a vida das pessoas. Principalmente com aquele que é crente. E tem mães, pais, que dão o celular para a criança achando que ela está fazendo um bem. Na vida da criança você está prejudicando a saúde dos seus filhos. Quando você traz a sua criança para a igreja, você coloca o celular na mão dessa criança na hora do culto, colocando na galinha pintadinha ou no joguinho lá. Você está dizendo para o seu filho, você está dizendo para essa criança que o culto não tem importância para ele ou para ela. É isso que você está ensinando aos seus filhos. Quantas horas você tem deixado seus filhos no celular? Crianças, jovens, adolescentes. Em 1 Samuel, eu não vou ler, mas 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, Deus falou a Samuel as palavras do texto mencionado acima, palavras essas que poderiam ser ditas à nossa geração de pais, os Elis de hoje que não estão nem aí com seus filhos, dão um aparelho lá, e passe tempo no aparelho, desde que você não me atormente, não me atrapalhe. Geração de pais, os Elis de hoje estão em toda parte, buscando desculpa para os desvios dos filhos. Finge até que está cego, finge até que não está vendo certas coisas. Ele prezou mais a paz no lar do que a repreensão das atitudes erradas de seus filhos. É muito mais fácil fingir que está tudo bem, que não precisamos intervir em nada, desde que não precisamos intervir em nada. Aí você pensa, é fase, vai passar. Dizem alguns, nossas crianças, juvenis e adolescentes estão perdidos, sem direção, vivem uma vida sem objetivos e sem propósito. Sabe por quê, pais? Porque você não impõe a sua autoridade sobre a vida dos seus filhos. Estão perdidos, sem direção, vivem uma vida sem objetivos e sem propósitos, porque não vem autoridade na vida dos pais. Os filhos de Eli, como nós acabamos de ler e ver a história, os filhos de Eli desde a infância conheciam o templo e o serviço lá realizado. E quando eram irreverentes ou faltavam com respeito
não eram disciplinados por seu pai Eli. Preste atenção, ouça. Muitas vezes procuramos dar um jeitinho para que nossos filhos não sofram as consequências de suas escolhas. Essa semana eu vi algo absurdo na televisão, onde o filho adolescente brigou com um adolescente na escola. A mãe foi tirar a satisfação junto com o filho na escola e matou aquele menino. Vai saber o que esse menino falou para a mãe. Essa mãe, ela teria que ouvir os dois lados, ela teria que disciplinar o seu filho, ela teria que ter falado realmente o que tinha acontecido, para que não houvesse mais, fizesse mais. Ela foi lá e matou. Já imaginou se todo mundo começar a agir assim? Porque alguém fez alguma coisa com os seus filhos, em vez de ensiná-los? O sangue de Jesus tem poder. 1 Samuel 2:22 diz que Eli ouvia tudo que os seus filhos faziam. Presta atenção nisso. Presta atenção. Em 1 Samuel 2:22 diz que Eli ouvia tudo que seus filhos faziam. Ele conhecia seus filhos e tinha consciência das coisas erradas que estavam fazendo. Porém, Eli foi negligente com seus filhos. No dicionário, negligência quer dizer falta de cuidado, falta de atenção, desleixo, desmacelo. Quando Eli decidiu tratar a instrução e educação dos seus filhos com desleixo e falta de cuidado, ele fez tudo para a ruína deles. Foi uma tragédia, como eu acabei de falar. Agora eu te pergunto: que filho você está criando dentro da sua casa? Que filhos vocês estão criando dentro da sua casa para o mundo, para Deus? Eu vou dar o celular para o meu filho, porque senão ele vai chorar. Que ele chore, para que você não chore depois, ou chore mais tarde. Melhor deixar chorar agora do que você chorar depois, chorar mais tarde. Deixa que chore. Tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Não é não, sim é sim. Avós que estão aqui também, que às vezes que a maioria da parte com os seus netos, é para você também que é avós. Que filhos vocês estão criando dentro da casa? Eu vi algo no Instagram esses dias que também chocou, dizendo que nós estamos perdendo esta geração para o quarto. O sangue de Jesus tem poder. Nós estamos perdendo essa geração para o quarto. Sabe por quê? Porque pega o celular, vai para o quarto e fica lá o dia inteiro, a noite inteira no celular, dentro do quarto. E você não está nem aí com os seus filhos. Muitas vezes não coloca nem senha no celular, deixa fazer o que quer. A culpa vai ser sua se essa criança, esse adolescente, esse jovem se perder amanhã. Pais, a culpa vai ser sua. Que filhos vocês estão criando dentro da casa? Talvez se ele houvesse assumido a autoridade de pai que lhe foi dada por Deus para restringir e corrigir, a história teria tido um final diferente na vida e na geração de Eli. Talvez a história seria outra. Os filhos de Eli se tornaram adultos que tratavam com desprezo as ofertas trazidas a Deus. Chegou em um ponto que Eli não pôde mais fazer vista grossa às atitudes de seus filhos e tentou repreendê-los, porém já era tarde. Eles não ouviram o pai. Já era tarde. Quer ensinar os seus filhos? Ensina enquanto eles ainda são pequenos, enquanto ainda são crianças.
Quando são pequenos que a gente ensina a criança no caminho em que ela deve andar, quando ela crescer, ela não se desvia dele. Ai, pastora, como assim? O meu filho está lá no mundo servindo a Deus agora, mas deixe, vai ser por pouco tempo, Deus vai chamar de volta. Deus tem um novo tempo, Ele vai chamar de volta, é por pouco tempo. Você não vai perder o seu filho para o mundo e para Satanás, o seu filho é de Deus. Não desista, não perca a esperança. Em Provérbios 19:18, lemos: discipline seu filho enquanto é criança, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele ou a morte dela. Nossos filhos precisam de cuidado, de atenção, amor, direcionamento e correção. Vou falar de novo para você dar um glória aí, para estremecer o inferno. Nossos filhos precisam de cuidado. Nossos filhos precisam de atenção. Nossos filhos precisam de amor. Nossos filhos precisam de direcionamento. Nossos filhos precisam de correção. Nós somos responsáveis, nós pais somos responsáveis. Nossas escolhas como pais, ouça isso, presta bem atenção, você pais e avós que estão aqui nessa noite. Nossas escolhas como pais afetarão a vida de nossos filhos para sempre, para o bem ou para o mal. Vou falar de novo. Nossas escolhas como pais afetarão a vida de nossos filhos para sempre, para o bem ou para o mal. Tem gente viciado. Escute essa. Tem gente viciado no cigarro. Tem gente viciado na droga. Tem gente viciado na bebida. Tem gente viciado no celular. Vou falar de novo. Tem gente viciado no cigarro. Tem gente viciado na droga. Tem gente viciado na bebida, etc e tal. E tem gente viciado no celular. Celular se tornou um vício. Se tirar, o que acontece? Se tirar, aí você fala, pastora, qual a diferença do celular para esses vícios? Qual a diferença? Nenhuma. É um vício. Tem muita gente viciada no celular. Como gente está viciada na droga, no cigarro, na bebida. O que está precisando acontecer? Se libertar. Porque é você que tem que controlar o celular, não o celular controlar você. Tem que se libertar. Precisa se libertar. Escuta isso. Celular em excesso é prejudicial ao desenvolvimento neurológico. É prejudicial à fala, é prejudicial à socialização. A pessoa fica sozinha, não tem mais amigo. É prejudicial à socialização. Causa irritabilidade. Causa dificuldade para dormir. Fica ansiosa, fica ansioso. E etc e tal. É prejudicial à saúde. Quantas coisas acarreta na vida de uma pessoa que usa o celular em excesso. É um vício ou não é um vício? E tem assolado adultos, crianças, jovens, adolescentes, famílias. Celular em excesso prejudicial à saúde. É um alerta de Deus para a nossa vida. Só para você ter uma noção do que o celular em excesso faz. Temos o nosso cérebro. Quem tem cérebro aí? Se não tiver, não era nem que você está aqui. Era para estar debaixo da terra. Quem tem cérebro aqui?
Tem o nosso cérebro. Aqui, tédio. Aqui, imaginação. Aqui, brincadeira. A pessoa que usa celular em excesso. Tédio, imaginação. Tédio, imaginação. Tédio, imaginação. Tédio, imaginação. Cadê a brincadeira? Não tem. Não tem. Ela é comandada pelo celular. O celular acarreta problemas mentais, neurológicos. Uma criança de 3 meses, 5 meses, assim diante, 1 ano, 2, 3 anos, não está preparada para ter um celular. Ela está preparada para brincar. O tempo dela é brincar. Não está preparada para ficar tanto tempo no celular assim. Mãe, você está pensando que você está ajudando o seu filho a se distrair? Você está prejudicando o seu filho. Você está levando ele à morte. Adolescentes, jovens e até adulto também, que fica lá no celular, lá até esquece que tem família, tem esposa, tem marido, tem filho. Adultos também, que usa celular em excesso, faz o que não deve. O sangue de Jesus tem poder aí, fica tédio, imaginação, tédio, imaginação, tédio, imaginação. Não tem brincadeira. Essa parte está sendo deletada no cérebro da criança. Como é que vai crescer uma criança assim? Irmãos, do jeito que está indo, se você não prestar atenção, se você não largar desse vício do celular, tudo tem a hora certa na nossa vida. Tudo que é demais é prejudicial à nossa vida. Tudo que é demais é prejudicial. Tudo que é demais é prejudicial. Então toma cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Será que Deus, Ele é o mais importante na tua vida mesmo? Se você não tomar cuidado com a sua vida, meu Deus do céu, misericórdia, você vai virar um zumbi. Todo mundo assim com o celular na rua, já pensou? Vai virar um zumbi. Todo mundo com o celular na mão, não fala com ninguém, só fala com o celular. Vai virar um monte de zumbi. Sangue de Jesus tem poder. Você quer ser um zumbi? Quer ser um zumbi? Então controla o seu celular, principalmente dos seus filhos. Toma cuidado. Toma cuidado. O cérebro do seu filho está sendo afetado. E você está ajudando, você está colaborando. Não seja igual ao mundo. Seja diferente. Nossa, não vi um amém. Não seja igual ao mundo. Seja diferente. Faz a diferença como filho de Deus, como servo de Deus. Faça a diferença. O Senhor não era um amuleto para Davi, era algo mais profundo. O Criador de todas as coisas, o Senhor, o Deus sublime e excelente e muito mais. O que Deus tem sido para você? O que Deus tem sido para você? Davi, ele não foi perfeito. Davi, ele não foi perfeito, mas buscava a Deus pelo que Ele é. Vou falar de novo para os vivos. Davi não foi perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui nessa noite. Todos nós somos falhos. Davi, ele não era perfeito, mas buscava a Deus pelo que Ele é. Aleluia, glória a Deus. Ele buscava a Deus por aquilo que Ele é. Quando Davi perdeu seu primeiro filho com Betseba, Davi, ele chorou e jejuou até a morte da criança. Depois o que Davi fez? Jejuou, chorou até a morte da criança. Não houve jeito. Deus não respondeu à oração de Davi. A criança morreu. O que Davi fez? Ele se colocou de pé. Ele se recompôs e foi ao templo adorar ao Senhor. O que você faria no lugar de Davi? O que você faria no lugar de Davi?
Se um ente querido seu morresse, o que você faria no lugar de Davi? Será que você ia se recompor? Você ia no templo do Senhor adorar a Deus? Qual seria a sua reação diante de Deus se um ente querido seu morresse? Porque tem gente que fica triste, desanimado, entra em depressão. Muita gente deixa de servir Deus. Muita gente deixa de vir à casa de Deus quando alguma coisa acontece. E às vezes mínimas coisas acontecem, coisas pequenas acontecem. Muita gente deixa de servir a Deus. Muita gente deixa de vir à casa de Deus. Muita gente não está nem aí mais com Deus. Mas Davi, ele agiu diferente. Ah, você não viu, mas Davi agiu diferente. Ele chorou, jejuou, fez o que precisava ser feito. Mesmo assim a criança morreu, mas ele se recompôs. Ele foi ao templo adorar ao Senhor. Terceira coisa que a geração de Davi faz. Terceira coisa que a geração de Davi fez. Ele cumpriu tudo que o Senhor ordenou. Ele cumpriu tudo que o Senhor ordenou. Davi, ele conquistou toda a terra que Deus havia prometido. Quando nós andamos direito na presença de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu é meu e ninguém tira. Josué não tomou posse de toda a terra, tampouco os juízes, tampouco Saul, mas Davi, aquele que temia nada a não ser o Senhor, esse sim tomou posse de toda a terra que Deus havia prometido. Isto é, quem dá, recebe. 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 Recebe aí. Se você tem dado o melhor para Deus, recebe as promessas de Deus sobre a tua vida. Aleluia. É hora de reaprendermos a honrar ao Senhor por causa do que Ele é. Ah, você não ouviu, o louvor pode ir subindo, você não ouviu, vou falar de novo, vou dar mais uma chance. É hora, e a hora é agora, de reaprendermos a honrar ao Senhor por causa do que Ele é. E então veremos o seu agir como consequência natural. É hora de reacendermos as nossas lâmpadas, a viver na presença de Deus. Eu vou falar de novo. É hora de reacendermos as nossas lâmpadas e viver na presença de Deus. É hora de reacender a nossa lâmpada e viver na presença de Deus. Escute isso. Não fica só buscando. Não fica só buscando o sobrenatural. Deus é simples. Não fica só buscando o sobrenatural. Deus é simples. Deus age na sua simplicidade. A gente só acha que Deus se move, que Deus faz milagre só na hora do reteté. Engano seu. Deus age na simplicidade. Deus, Jesus é um Deus simples. Fica de pé no seu lugar. Não fique esperando só o sobrenatural para Deus agir na tua vida. Ele é um Deus simples. E esse Deus está aqui nesta noite. E Ele diz para mim e para você: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Deixa Deus fazer de novo. A sua vida está em Deus. A sua vida está na palavra de Deus. Ou a sua vida está no celular. Numa vida sem Deus. Você tem sede e fome de mais de Deus? Você tem sede e fome de mais de Deus? Então curva a sua cabeça. Deixa Deus repor o azeite na tua vida. Ah, cuidado para você não se esfriar espiritualmente. Cuidado. Cuidado, porque senão você vai perder o mover de Deus. A sua vida vai virar uma bagunça, uma desgraça. Se você deixar se esfriar diante de Deus, não permita se esfriar. Se reacenda na presença de Deus. Esta chama do Espírito Santo que está aí dentro de você, deixa ela queimar aí dentro de você. Deixa ela se reacender aí dentro de você. Deixa Deus fazer de novo. Deixa
Deixa Deus fazer de novo. Seja cheio do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, pede para Deus te batizar. Se você é batizado com o Espírito Santo, peça para Deus te renovar. Enchei-vos do Espírito.